Leonardo Trevisan, lá no 247. Ele veio aqui também, gente. Boa noite. Boa noite. Opa! Travou? Ih, acho que ele não está ouvindo a gente. Tá ouvindo? Estou ouvindo sim, estou ouvindo tá. você. Eu sabia que era que você já estava me chamando. Boa Boa noite. noite, meus amigos Florestan, Tereza, professor Miola, Sara, boa noite a todos. Boa noite a todos que nos escutam. Então, eu estava falando aqui que o Trump fez lá, através da inteligência artificial, uma imagem dele como Jesus Sim. Cristo, né? É uma blasfêmia quase, né? Porque ele coloca a mão como se fosse um homem que faz milagres e que quer o bem do próximo. Ele não quer o bem de ninguém, né? Na realidade, ele não para de matar gente, né? E sempre com preconceito. O que está acontecendo, professor? Ele realmente está num processo complicado de ter que, talvez, ser afastado da presidência? O que está acontecendo? O que a gente pode esperar de um sujeito que faz uma postagem como essa e depois atacando o Papa, né? Um chefe do Vaticano? Eu temo, sabe, professor, que está cada vez mais sólido para mim, meus caros, né? Que a última coisa que você pode pedir a Trump, você pode pedir qualquer coisa a Trump, ter alguma esperança. Só não peça coerência a Trump. Isso aí esquece. Né? Coerência não tem, não é possível. Né? A sequência de fatos são muito fortes. Sim. Trump está enfrentando, né, uma sequência de perdas muito significativa. Por que ele fez esse escândalo com o Papa e depois colocou essa imagem absurda, provocativa, né? Uma das, talvez o catolicismo mais poderoso do mundo hoje não está mais na Alemanha, está nos Estados Unidos. Eu estou falando em poder financeiro, né? Os católicos mais conservadores estão lá, tudo mais. Né? Então, por que fez isso? Né? Por que dessa situação? Por que da situação de Islamabad ir para lá? Ele, na prática, ele demitiu, Florestan, os dois negociadores oficiais dele. Um deles era o genro, era o Witkoff e o Jared Kushner. Colocou o Vance caído de paraquedas em Islamabad, e nunca ele tinha participado dessas negociações. A pergunta é uma só: por quê? Né? O chão está saindo debaixo dele, né? Para usar uma expressão antiga. A derrota que aconteceu no domingo na Hungria é premonitória. Uhum. Né? Se a gente não olhar para isso com a dimensão que ela tem, veja bem, não foi uma mera derrota pessoal. O Peter Magyar, ele ganha, né? O Pat Magyar, para lá o jeito que eles falam, né? Não é que ele ganha do Orbán. A surra foi enorme no parlamento. Eles têm mais de 2/3 do parlamento. Eles podem alterar todas as reformas constitucionais que o Orbán fez. Os húngaros cansaram. Não foram só os húngaros. Os italianos radicais do radicalismo de direita também fizeram a Meloni perder um referendo. Vocês se referiram a isso. Na França, todo aquele sonho de que a direita ia ganhar a maioria das grandes cidades, perdeu todas. Perdeu Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. O que está acontecendo? Parece que, de alguma forma, aquele viés que nós temos de uma direita imbatível tomando todos, sabe, eu continuo desconfiado do seguinte: o ser humano não pensa mesmo com a cabeça, o ser humano pensa com o bolso. Uhum. Em todos esses lugares, a Hungria, por exemplo, estava enfrentando o 3º ano de crise econômica forte. Vou dar um exemplo só. No ano passado, a Hungria cresceu 0,4%, o país de mais baixo crescimento da Europa. A vizinha Polônia, que tem mais problema que ela, cresceu 3,4%. Só para citar um exemplo. Então, é nesse contexto, quando você olha para o contexto europeu, de tudo que o Trump fez em relação à Ucrânia, em relação ao preço do petróleo, que está batendo, talvez o que mais estão sentindo o peso
do aumento do preço do petróleo são os europeus. O gás na Europa subiu 30% em 2 dias na primeira semana de abril. O petróleo subiu 50% no contexto europeu, subiu também 30 e tantos por cento no contexto americano, mas na Europa subiu mais. A Europa está numa situação angustiante de energia porque os estoques deles estão terminando e não chegam. É nesse contexto que a direita está perdendo o pé, Tereza. É nesse contexto. E é nesse contexto que ele é algo desesperador para Trump. Talvez fabricar factoides. Lembra dessa expressão, Florestan? Lembra dessa expressão? Factoides. Aqui entre nós foi o César Maia que criou essa expressão. Né? Fabricar factoides aqui é o melhor jeito. Essa provocação aos católicos, a situação com Islamabad, nada pode ter sido mais antidiplomático do que a fala do negociador americano ao sair da negociação. No avião, entrando no avião, ele disse: os iranianos não aceitaram as nossas determinações, as nossas exigências. Espera aí, então não era negociação, era imposição. Uhum. Os iranianos saíram de lá dizendo: nós não podemos aceitar essas exigências novas que os Estados Unidos trouxeram. Nós aceitamos fazer uma nova negociação. É esse o contexto. É este o contexto. É um contexto que está faltando o chão. E esse contexto torna para Trump do Ciro bastante mesmo. preocupante. Porque se o eleitor vota com o bolso em todas as áreas de direita, por que ele não votaria também nos Estados Unidos com o bolso? Sim. É isso mesmo. Tereza? Só um minutinho. Eu vou desligando algo aqui. Boa noite, professor. Bom te ter aqui de novo. Que futuro o senhor está vendo para esse cessar-fogo? Que rumo isso toma depois dessas últimas ações do Trump ali, de estar bloqueando o Estreito de Hormuz, que está botando a marinha dele ali para supostamente confrontar o controle do Irã sobre o Estreito, né? Essa é mais uma daquelas situações em que Trump está construindo uma bagunça, para usar a expressão do Gideon Rachman, que é o analista do Financial Times, de 15 dias atrás. Trump, conserte a bagunça que você criou, e você não tem competência para isso, só que não sou eu ou você dizendo isso. É um jornal de maior circulação entre o capital financeiro do mundo. É nesse contexto que a gente tem que olhar essa nova situação coberta de absurdo, que é a situação de cercar o Hormuz. Vamos por parte para entender isso. Primeira coisa, quem são os fregueses do petróleo iraniano? Primeiro é China, depois é Japão, depois é Índia e depois é Filipinas. Vamos deixar a China de lado, os outros 3 são aliados de primeira hora dos Estados Unidos. Como? De que tipo nós estamos falando? O Trump acabou de fechar um acordo comercial com a Índia. É evidente que nós estamos, de alguma forma, olhando para esse quadro, né, e entendendo que, para esse contexto, ele é impossível de ser feito. Cuidado, Tereza, quando a gente olha para isso, ele tem 15 navios, eles mesmos estão dizendo isso, para fechar esse estreito. Pense na seguinte possibilidade: o Estreito de Hormuz não é uma lancha perdida no mar do Caribe que supostamente está carregando drogas e você destrói a lancha e mata quem está lá dentro. A lancha custa alguns milhares de dólares. Ninguém sabe quem é que está dentro da lancha. Um petroleiro japonês não custa centenas de milhões, custa muito mais, custa centenas de milhões. E tem uma crise impossível nesse processo, sem a gente pensar no impensável. Imagine se ele bombardeia, ou essa ação, porque para pedir, um cargueiro chinês. Onde é que nós vamos parar nisso? Então, portanto, não há dúvida alguma que é um factoide, mais um, né? E que ele vai ser obrigado a fazer aquela outra expressão dos
de um outro articulista do Financial Times, já velha, já de meses. Taco, Trump always chickens out. Ele sempre recua. Né? Então, nós vamos assistir mais uma vez isso, porque não tem sentido esse processo. Está essa ideia e o tom que ela tem, só vamos deixar isso bem claro, vamos grifar assim com lápis vermelho, né? Ela só fortalece o Irã e demonstra de forma cabal o isolamento dos Estados Unidos. É disto que nós estamos falando. A maioria dos países pode nomear. Todos eles olharam para esse cerco a Hormuz, ao fim do petróleo, e pediram um mínimo de coerência. É bom a gente lembrar que há 15 dias atrás, o Departamento do Tesouro americano levantou as sanções ao petróleo iraniano para tentar controlar o preço. Lembram disso? Uhum. É incoerente. Você não levanta as sanções e agora proíbe a venda. A resposta do mercado foi instantânea. O petróleo hoje foi para $116, 114. Então, ele voltou ao preço que tinha antes, e se você efetivamente fechar o Hormuz, o petróleo vai ser muito mais difícil de passar, porque não vai só o petróleo iraniano que não vai passar. Aqueles 9 milhões de barris dia que os árabes moderados conseguiam exportar, vai parar. E os preços vão aumentar no mundo todo. Mas, Miola, diga aí. Boa noite, Trevisan. Essa crise que o Trump criou com o Vaticano, ela é inédita na relação interestatal, não é isso? E ela tem, do meu ponto de vista, queria te ouvir a respeito, tem duas consequências, né, muito relevantes. A primeira é que se esta associação entre o Vaticano e os Estados Unidos já foi estratégica na década de 80, Reagan, com o João Paulo II, a ofensiva que tomou em relação à União Soviética, na interdição do avanço da União Soviética na Europa e na África, mas aqui na América Latina especialmente, a contenção dos processos de independência, de autonomia e de soberania dos países. Então, esta associação, que um dia já foi extremamente funcional, ela está rompida. E num momento em que, se na época do Reagan isso se dava no ascenso dos Estados Unidos, agora tem uma situação mais grave, que ela se dá no descenso, quase do ocaso dos Estados Unidos no mundo. E, segundo lugar, se o Trump rompe, inclusive, com o Vaticano, qual é o nível de isolamento que ele pode chegar no sistema mundial? Esse ponto é interessante, eu estava pensando nisso. Né? Quanto mais vai precisar acontecer, porque, veja bem, né? Você deve estar lembrado daquela cena absolutamente antidiplomática, sob todos os pontos de vista, da cena de pressão que ele fez para a primeira-ministra japonesa, e ela não recuou. A Takaishi disse, não vou bombardear o Irã, eu não vou me meter nisso. Uhum. Toda a Europa, sem exceção, idem. Rússia e China, até o seu, entre aspas, amigo Putin, pôs o pé para trás na questão do Irã. Muito pelo contrário, aliás, armou o Irã para começar a derrubar avião americano, porque não caiu do céu a queda do F-35, dos F-15. O Irã não tinha armamento para esse padrão, passou a derrubar. Quem deu? Uhum. Se a gente olha para esse quadro de uma forma mais acabada, Miola, não há dúvida alguma que nós vamos assistindo, talvez, a um dos maiores isolamentos de potência dos últimos 100 anos. Nunca os Estados Unidos ficaram tão isolados. Os resultados disso nós estamos vendo, inclusive, nas urnas. Os resultados disso nós estamos vendo no movimento de bolsa. Há um limite, né? E eu temo que o único grupo que efetivamente tem poder para conter Trump, o único grupo, não é nem mesmo o puxão de orelha chinês e tudo mais. São os financistas americanos. Eu vou lembrar só um dado. No dia 9 de abril, os financistas americanos que compram os treasuries, quando a gente fala disso, nós estamos falando de gente que brinca todos os dias com bilhões de dólares. É gente que tem em caixa $1 trilhão, é BlackRock e companhia.
Quem lida com o mercado financeiro sabe do que eu estou falando. Essa gente financia o governo americano. Atenção, o governo americano tem hoje uma dívida que é típica de país subdesenvolvido. Ele deve 130% do PIB. É estilo Itália. A dívida dos Estados Unidos é de 38 trilhões. Portanto, todo dia ele precisa vender título para poder negociar título. No dia 9 de abril, no auge das crises, o pessoal pesado de grana parou de comprar Treasury. Dá um Google, rapidinho. Entre 9 e 13 de abril, eu guardo sempre essas datas, porque é poder de fato. Entre o dia 9 e o dia 13 de abril, os juros dos treasuries americanos tiveram que subir 15% e não encontrou comprador. No 13 de abril, o Trump recuou e parou com a história do dia da libertação, das tarifas generalizadas. Aí, Pedrinho, tô aqui, querida. Isso, beijo, Carla Mori. Que, de alguma forma, o poder financeiro, de fato, os Estados Unidos são o que são. É um PIB de 30 trilhões. O segundo PIB é a China, menos de 20. O terceiro é a Alemanha, 4 e pouco. Atenção, olha a distância. Então, eu desconfio que o povo do dinheiro grosso, do dinheiro de verdade, do dinheiro que se conta em bi de dólar, vai dar um freio em Trump, como já fizeram em abril. As possibilidades de aumento do preço do petróleo têm limite na inflação americana. Chama atenção que sexta-feira estava prometida a divulgação da inflação de março. Ela não ocorreu, mas ela vai precisar ser feita. E há uma possibilidade alta de que a inflação de março subiu em mais de 1 ponto no contexto. Portanto, o que nós estamos lidando é com um potencial de risco para a economia americana muito alto. Não sei muito bem o quanto o tal do capitalismo financeiro americano vai suportar dessa brincadeira. Professor, o senhor tinha falado que tinha que sair 10 para as 8. Eu me garro na conversa, eu tenho mesmo, mas 1 minutinho mais a gente atende. Então tá bom. Vocês fazem umas perguntas boas, vocês têm vivência de perguntas boas. Bom, rapidinho, eu estou achando que esse ataque dele ao Papa pode interferir na campanha no Brasil, que tem ainda uma maioria de católicos, né? E certamente esse ataque e essa maneira Obrigado, Carlinha. Né, fazer uma imagem dele lá como se fosse um Cristo, um Jesus Cristo e tal, pegou muito mal, não só entre os católicos, mas também nas outras religiões. São duas coisas que o Brasil pode aproveitar muito nessa eleição e que pode impactar, né? Essa questão do ataque ao Papa e a questão da modelo brasileira que chegou aqui, né, conviveu com o Trump e com a Melania, né, que é a Amanda Húngaro, né, que diz que sabe tudo sobre o Epstein e o casal Trump, né? Você acha que isso pode impactar a vida do Trump nos Estados Unidos e pode também ajudar a campanha do Lula aqui no Brasil? Eu vou te dizer uma coisa, sabe o que eu acho? O brasileiro é dado, e todos os povos são, mas o brasileiro também, né, a prestar atenção nos sinais dos ventos, nos sinais daquilo que nós chamamos aqui de forma muito simples do pé frio. Isso vigora em todos os lugares, até na universidade vigora isso. Tem professor que, para ser chamado para a banca, o outro diz, olha, cuidado que ele é pé frio, hein? Então, pronto. Cuidado, hein? 23, gente. Isso aí me chama atenção, além dessa racionalidade que você está falando do Papa, eu também prestei muita atenção nessa questão do Epstein, né? Eu presto atenção em um outro detalhe que o brasileiro vai entender bem. O Trump se meteu na eleição na Austrália e virou o jogo, ao contrário dele. O australiano ganhou. O Trump se meteu na eleição do Canadá, em que o Carver estava 20 pontos atrás da extrema-direita e virou. Ele ficou 20 pontos à frente, ganhou a eleição estourado. O que aconteceu na Hungria foi escancarado. O Vence é um pé frio famoso. Se essa ideia cola nos brasileiros,
vai ser melhor você deixar o Trump distante. Qualquer candidato vai pensar 2 vezes. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!